A gente vai começar o programa de hoje falando de saúde. Você já ouviu falar em, vou até soletrar, osteofitose? Para e pensa, será que você já ouviu falar? É um problema na coluna que afeta muita gente. Talvez com esse nome você não conheça, mas eu vou te contar agora qual é o nome popular. Aí você vai pular aí no seu sofá e vai dizer, conheço, ou vai dizer ainda, eu tenho. Sabe qual é o nome? Bico de papagaio, minha gente. Faz um mês que eu descobri que eu tenho esse bendito bico de papagaio também e muitos brasileiros sofrem. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico ortopedista, o Dr. Luiz Fernando. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais, doutor. Boa tarde, muito obrigado. Para quem não conhece esse tal de bico do papagaio, começa explicando para a gente como que é, onde que ele aparece. Então, o famoso bico de papagaio, osteofitose, que é um osso que forma na parte interior da coluna. Tem um modelo que vou mostrar para vocês. Nada mais é uma formação óssea que tenta unir uma vértebra à outra, na parte anterior da vértebra. E muito popularizado por o pessoal acreditar que essa ponte óssea, ou esse osteófito, fosse uma patologia em si, né? Ele é um sinal de algumas patologias da coluna. Não tem cura. E quais as causas do bico de papagaio? As causas principais é a osteoartrose da coluna, né? A espondilose da coluna, a artrose mais avançada e a instabilidade da coluna. Tá? Quando nós temos um movimento da coluna que não é o padrão, quando ela movimenta fora do normal, que já temos um desgaste do disco, desgastes das articulações posteriores aqui, a gente começa a ter essas formações ósseas anormais, né, chamadas de osteofitose, né, que ela pode ocorrer em qualquer região do corpo, na coluna é muito frequente, e que a gente chama popularmente de bico de papagaio, porque ele lembra um bico do papagaio, né, parece uma proeminência como se fosse o bico de uma ave, né. A gente só identifica quando tem dor ou tem alguma outra coisa, algum outro sinal que o nosso corpo dá que a gente pode identificar esse problema? Na verdade, quando a gente tem essa situação do osteófito anterior, o bico do papagaio, ele já é um processo mais avançado de desgaste da coluna. Então, normalmente a dor vem antes disso. A pessoa já vinha sentindo dor e com o passar do tempo começam a ter as alterações nos exames de imagem. Vou contar para o senhor o meu caso, né, gente? Por exemplo, eu estava com uma dor no braço, assim, que estava irradiando o braço, desci um pouquinho pela perna, fui ao médico e era esse bendito bico de papagaio também. Sim, acontece muito frequente. O primeiro sintoma vem a dor e aí às vezes a pessoa vai fazer uma imagem e já tem essa alteração de imagem porque é um problema que já vem acontecendo há um bom tempo, né? E qual que é o tratamento, assim, o que a gente pode fazer, né, para não sentir essa dor? O tratamento ele não é voltado para o osteófito em si, né? Como eu falei, ele é uma consequência de alguma patologia. Então, o tratamento sempre é voltado para a patologia em si, né? Pensando numa osteoartrose, num desgaste da coluna, nós temos tratamentos medicamentosos, existem medicamentos para conter a dor e melhora do movimento. E o tratamento ele sempre é conjunto, né? Ele é multissegmentar, a gente usa os profissionais das outras áreas juntos, fisioterapeutas, educadores físicos, para promover o fortalecimento, melhora do movimento da coluna, e de uma maneira geral a gente consegue tratar. Então a função do médico é promover uma analgesia, né? Indicar bem os tratamentos preventivos e que previnam a progressão da doença, e, quando necessário, os tratamentos invasivos, cirúrgicos e os tratamentos, hoje em dia, muito modernos para dor também. Doutor, quando a gente fala da questão postural, né, ela pode contribuir para o agravamento do bico do papagaio? Pode, né? A questão postural, associada principalmente ao sedentarismo, é uma das causas de dor, né, e de agravo nessas patologias, principalmente de agravo dos sintomas dessas patologias. E como evitar? Não tenho ainda o bico de papagaio. Tem o que eu possa fazer? Então, a gente sempre orienta os pacientes a ter um cuidado com o controle do peso, né? O controle do peso é uma coisa muito importante. A
atividade física regular, né? E aí a gente entra em outras causas, que quando você tem uma causa hereditária, às vezes a pessoa faz tudo certinho, é magro, faz exercício, tem uma vida ativa boa, cuida dos movimentos da coluna, mas mesmo assim acaba tendo patologia. Aí esse, infelizmente, ele acaba, por conta da genética, às vezes herdando alguma questão nesse sentido. Mas, com tudo isso que eu falei, dá também para melhorar a situação, né, e evitar a progressão da doença. Doutor, uma última pergunta antes de encerrar nossa conversa, aproveitando a visita online do senhor aqui no programa. O que a gente faz no nosso dia a dia relacionado à coluna que lá no futuro com certeza vai prejudicar? Eu acho que hoje em dia o que a gente, não só o que a gente faz, mas o que a gente não faz, né? A gente vê cada vez mais pessoas sedentárias, né? O número de obesos no nosso país vem aumentando muito. Também atualmente o uso do celular para a coluna cervical, né? A pessoa fica muito tempo com a cabeça baixa ali na mesma posição. Então, cuidados de maneira geral com a postura e o principal, manter uma atividade física regular, né? Manter o controle do peso, como a gente já falou, se manter sempre ativo. Eu acho que esse é o principal para evitar essas patologias e prevenir para quem, como eu falei antes, tem uma causa familiar, com que possa jogar isso lá para frente, né? Obrigada pela participação, uma ótima semana para o doutor. Obrigado, eu que agradeço. Ótima semana.